Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Robson Ferreira e antes de mais nada queria pedir para vocês deixar o like e inscrever-se no canal. Nos comentários dos vídeos eu deixo normalmente os meus contatos, minhas redes sociais para que vocês possam interagir. Por favor, deixe seus comentários e seus likes. Na aula de hoje nós abordaremos Firewall em redes LAN e WAN. Nós dividiremos essa aula em duas partes, a parte LAN e a parte WAN. Começaremos com a LAN. Façam um bom proveito, boa aula. Dúvidas, deixem no seu comentário, pessoal. Obrigado. Não esqueça de se inscrever. Hoje nós vamos continuar vendo o nosso Firewall PFSense e vamos abordar a parte LAN. O que nós temos na parte LAN? Nós temos a rede interna, né? Então nós temos a rede 192.168.0.0/24. Então tudo que está dentro dessa rede é considerado LAN. Nós também abordaremos a parte de Firewall em Rules, onde a gente vai pegar LAN e OpenVPN. Por quê? Porque o OpenVPN ele trafega de certa maneira dentro da LAN, então nós precisamos entender o fluxo dele dentro da LAN. Apesar da conexão externa vir pela WAN, o restante dele é por dentro da LAN. Eu explicarei isso mais adiante. Analisando a LAN, nós temos, quando o Firewall é instalado como default, nós temos algumas regras que vêm como padrão. Essas regras são a primeira, que nos dá acesso à interface web, então a gente tem a porta 443 e a porta 80, certo? Destinado ao próprio Firewall. E nós temos essas duas outras regras, que nos possibilitam fazer a comunicação tanto com o Firewall quanto com IPs através do Firewall. Ou seja, se eu estou tentando acessar um Google, vai passar pelo Firewall. Normalmente os administradores de rede acabam retirando essas regras aqui, para evitar que a rede fique totalmente aberta. A gente vai começar fazendo isso. Aqui na direita eu tenho dois lixinhos para remover as regras. Eu posso marcar as duas aqui também na esquerda e apertar em Delete ou apertar Delete aqui direto. Eu dou um Apply e as regras sumiram, certo? Aí vamos analisar o seguinte. Primeiro, eu vou lá dentro de uma estação que está dentro da minha LAN, ou seja, dentro do meu servidor TS. Vamos voltar aqui, esse servidor aqui. Então eu estou lá dentro, através de uma sessão remota, e eu vou tentar dar um ping para 192.168.0.10, que é a interface interna do meu firewall, a minha interface LAN, certo? Não vai funcionar o ping. Vamos comprovar lá no firewall. Se eu vier aqui no firewall em status interfaces, eu consigo evidenciar que o IP do meu firewall é 192.168.0.10. E eu estou dando ping para ele não está funcionando. Se eu vier em status system logs firewall, eu vou evidenciar que tem um ping saindo do 192.168.0.5 para 192.168.0.10 ICMP e está sendo bloqueado. Bom, de que maneira eu libero isso? Eu vou em Firewall, Rules, vou na parte LAN, porque é dentro da interface LAN, e vou adicionar uma regra. Clicar em adicionar. Aí eu tenho a opção de aprovar essa regra dentro de uma interface LAN para um endereçamento de IPv4. Qual é o protocolo? Lembrando que o ICMP é um protocolo, ele não é uma porta do protocolo TCP ou uma porta do protocolo DP, ele é um protocolo chamado ICMP. Vou colocar ICMP, vou colocar... qual é a origem? Ele está me perguntando aqui, né? Qual que é a origem? Se eu quiser que todas as máquinas da rede pinguem o meu firewall, eu vou colocar 192.168.0.0/24, certo? Então, todas as máquinas que virão da minha LAN com o protocolo ICMP vão pingar qualquer coisa ou o meu firewall. Primeiro eu vou colocar o firewall para a gente conseguir entender. Dou um save e dou um apply. Vamos lá na máquina, dentro da estação, lá dentro da rede, e vou tentar pingar novamente. Tá pingando. Observam que agora eu consegui abrir a rede para poder pingar. Agora eu vou tentar efetuar um ping para o Google 8.8.8. Não funciona. Vocês vão ficar se perguntando, como que não funciona se eu liberei o ICMP? Vamos olhar a regra novamente. Na regra, eu estou dizendo que eu liberei o ICMP a partir da minha rede local para o firewall.
Se eu estou pingando o Google, eu não estou pingando o Firewall, eu estou pingando o Google. Então, o pacote está vindo e está passando através da máquina. Então, não vai ser aceito. Como que eu consigo resolver esse problema de ping? Eu posso vir em editar, cliquei no lápis ali, e vou colocar para qualquer endereço que eu queira, eu vou conseguir pingar. Dou um save, dou um apply e vou lá na máquina comprovar o ping. Está pingando. Então agora eu consigo passar o pacote através do meu Firewall e pingar o Google. Feito isso, eu vou evidenciar mais duas coisas que eu preciso. Uma máquina para conseguir navegar, e aqui muita gente comete esse erro, é tentar pingar o DNS e tentar pingar um endereçamento de IP. O que acontece, pessoal? Quando eu estou dando ping endereçamento de IP, eu estou testando a minha conectividade. Então eu estou testando que eu consigo chegar até o Google. Se eu der o endereço ping www.google.com, eu estou testando duas coisas aqui. Eu estou testando a resolução de nomes e o endereçamento de IP. E aí vocês vão observar que, primeiro, ele não está conseguindo resolver um nome para depois tentar pingar o IP. Então eu estou com um problema e eu não sei se eu estou com outro problema. Então eu não sei se eu estou com problema de conectividade. Como eu testei com o ping antes aqui, para o Google, eu sei que problema de conectividade eu não tenho. Então eu só tenho um problema de DNS. O que acontece? Quando você executa o ping, ele resolve o nome para o endereçamento de IP e envia o pacote para o endereçamento de IP. Aqui não funcionou. Como que eu evidencio isso lá no Firewall? Vou lá no Firewall, vou lá no System Logs Firewall, e aí eu observo o seguinte, que a máquina 1926805 tentou conectar um DNS, tá? Um DNS. Por que DNS? Porque o DNS é na porta 53 UDP. Então a máquina tentou conectar o DNS para quê? Para resolver aquele nome do Google, que eu digitei www.google.com. Então ele ia conectar um servidor DNS, ia perguntar para o servidor DNS qual que é meu endereçamento de IP e aí ia enviar o pacote para aquele endereçamento de IP. Como a liberação de CMP está autorizada, ele ia funcionar, só não funcionou por causa do DNS. Qual que é a solução nesse caso aqui? Vocês viram que a máquina, ela faz a consulta de DNS no 192.168.0.10, porta 53. Então eu posso vir no meu Firewall, Rules, na parte LAN, adicionar uma regra, e aí eu vou dizer que tudo que chegar na minha interface LAN, com o endereçamento de IPv4, destinado ao protocolo UDP, que é o protocolo DNS, vindo da minha rede, 192.168.0.0/24, destinado a qualquer endereçamento de IP, eu posso colocar destinado ao LAN address, porta 53, dou um save e dou um apply. Agora a gente vai evidenciar lá no Windows. Então, aqui na máquina Windows a gente vai tentar pingar pelo endereço do Google, que é ping www.google.com ou .com.br, tanto faz. E vai ocorrer o ping para o Google. Então quer dizer que a máquina ela consegue resolver o DNS e consegue acessar o endereçamento de IP. Então essa máquina ela consegue navegar na internet teoricamente. Por quê? Porque para navegar ela precisa de uma outra porta para conseguir navegar, que é a porta 80. Vamos observar isso assim, ó, da seguinte forma. Vamos abrir o Internet Explorer da máquina e aí vamos digitar aqui www.google.com. A gente vai observar que a máquina não navega. Ela não navega porque a porta 80 não está liberada. Vamos evidenciar isso aqui no Firewall. Então vamos lá no log. A gente vai perceber que ao tentar acessar o Google, tanto a porta 443 quanto a 80, né, não estão liberadas. Então vai dar bloqueado e a máquina não vai conseguir navegar. Muito cuidado, né, quando a gente fizer esse teste de ping e observar que está pingando o IP, está pingando um endereço por nome. Ele está navegando? Não. A gente tem que ver se a porta 80 está conseguindo efetivar a conexão e a porta 443, né, para a maioria dos sites por causa do HTTPS. Vamos dar uma observada aqui no Firewall na seguinte situação. Se a gente vier aqui em diagnóstico, Packet Capture, tá? Captura de pacotes, a gente coloca a interface LAN e coloca para monitorar.
E aí a gente tenta acessar lá o site novamente, né? Então vou tentar acessar o Google novamente aqui, ó. Vou lá digitar de novo, google.com, certo? E aí agora eu vou lá no Firewall novamente e vou parar a captura. O que é a captura aqui? Ele funciona como um TCP dump, tá? O TCP dump é uma ferramenta para te analisar os pacotes que chegam na interface de rede. O TCP dump, ele observa tudo, independente do que for, tudo que chega na interface de rede e o que acontece com aquele pacote. Vamos observar lá embaixo. Olha só, a gente consegue observar no TCP dump que tem um pacote vindo na interface desse endereçamento de IP na interface LAN, né? Porque foi o que a gente monitorou, destinado a esse endereçamento de IP na porta 443. É uma tentativa de conexão, né, que está havendo, mas não significa que a conexão está sendo bloqueada ou não. Isso é pacote chegando na interface, tá? A gente consegue aumentar o nível de detalhe aqui, por exemplo, colocar em full e colocar em start de novo. Vamos tentar entrar de novo na página do Google lá. E aí a gente vai ter um detalhe maior do que acontece na interface. Ó, a gente tem um detalhe bem maior. Ó, o MAC tal, MAC address tal, está tentando conectar o MAC address tal, protocolo IPv4, tamanho do pacote, qual é o protocolo que está sendo utilizado, TCP, qual é o endereçamento de IP original, qual é o endereçamento de IP destino. Então aqui tá aparecendo 3689 porque eu estou com a conexão TS estabelecida lá, né? Mas vamos pegar aqui da conexão web que ele está tentando fazer. Vamos achar aqui rapidinho. A gente tem que achar uma 443 ou uma 80. 443 aqui, ó. Então a gente tem uma tentativa de conexão do MAC address do servidor no MAC address do servidor Firewall, um protocolo IPv4, tamanho do pacote. É um protocolo TCP, o IP é esse, a porta de origem é 60417, destinado ao IP esse aqui, que é o IP do Google, na porta 443, tá? Então uma flag de sync, ou seja, uma tentativa de conexão, né? Então a gente pode trabalhar também com questões de flag, por exemplo, bloquear só as flags de sync e não bloquear as outras flags. Então tu pode trabalhar com essa formatação também. Então, se eu observando essa situação que a gente viu, que não está liberada a porta 80 nem a 443 e o cara não consegue navegar, porém ele consegue pingar o Google e consegue pingar por endereçamento de IP. Eu tenho uma solução que seria eu liberar as portas de navegação, por exemplo, ir lá na LAN, adicionar a regra, TCP, deixar a origem qualquer um aqui para não ter que estar classificando mais, e aqui a porta 443 para N, né? Ou seja, para destino qualquer um. Por quê? Porque eu não sei quais são os sites que o usuário vai acessar e dou um save. E agora eu vou liberar a porta 80 para que ele consiga fazer a conexão, né? Destinado à porta 80 de qualquer endereçamento de IP para qualquer endereçamento de IP com a porta 80. Lembrando que eu não sei qual é o servidor que ele vai tentar acessar. Eu vou ter essas duas portas liberadas, então ele vai conseguir navegar. Vamos tentar lá no servidor. Vou digitar aqui o endereçamento de IP, o endereçamento do Google, aliás, né? www.google.com. Esse alerta é por causa que eu estou utilizando o Windows Server, tá? Então não deve aparecer isso para uma máquina Windows normal, e eu consigo acessar normal o Google como eu estava desejando. Outra maneira dessa regra ser feita para não ficar duas regras, eu posso vir em Firewall, aliases, certo? E criar uma regra de porta. Então eu venho em porta, adiciono aqui e digo portas liberadas, por exemplo. E aí coloco aqui a porta 80 e a porta 443. Salvo, aplico, vou em Firewall, Rules, lá na regra LAN, onde eu tenho essas regras aqui, eu vou excluir uma para não ficar com duas, né? E vou editar aquela que está escrito 80, e aí eu vou colocar
a porta, aqui onde está o 80, eu vou colocar Other. E colocando em Other, ele vai me sugerir as opções que eu criei. Inclusive eu escrevi errado, eu escrevi porta liberas, ó. Aí vocês coloquem aqui, ó, porta liberas. E aí salva. Então eu fiquei com uma regra que vai atender 2 portas, certo? Não confundam com essa regra aqui, pessoal. Essa regra aqui está dizendo que é 443.80 para o servidor. E essa aqui é para qualquer endereçamento de IP. Aí a gente consegue navegar. Tem essa opçãozinha aqui no lado, ó, que é os states, que a gente consegue, clicando nele, a gente consegue verificar quais pacotes estão casando com essa regra e se tem conexão estabelecida ou não. Ó. Então o servidor tem uma conexão estabelecida com um endereçamento de IP na 443, que foi justamente a página do Google que eu estabeleci. Por hoje é isso, pessoal. A gente vai continuar com o VPN na próxima aula. Eu tive que dividir mais ainda a aula, porque não tinha como manter uma aula tão grande. Na próxima aula a gente continua com o VPN e depois a gente entra na parte WAN. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e inscrevam-se no canal.